Prazo para respostas. Portaria diz que DEFTRANS tem até 10 dias para responder a reclamações que chegam pela ouvidoria. O órgão lidera o ranking de reclamações e está prestes a acabar. Infertilidade, o problema que atinge 40% dos homens, mas que na maioria dos casos tem tratamento. Bagagem de graça, o Congresso aprova a lei que inclui despacho sem cobrança, mas Bolsonaro diz que só vai decidir aos 48 do segundo tempo se sanciona ou não. Olá, eu sou Rodrigo Orengo e começa agora o Band Cidade, primeira edição. A greve do metrô segue sem acordo e sem previsão de fim. A operação continua reduzida nestes 22 dias de paralisação e o valor do prejuízo foi atualizado. O metrô amarga R$ 2.700.000 a menos. 600 mil pessoas deixaram de ser transportadas. Já são 22 dias de greve. Os poucos trens do metrô que estão rodando continuam assim, lotados. Ultimamente tá muito cheio os metrôs, né? Tanto no horário para ir como para voltar, principalmente na hora de voltar, no horário de pico. Às 18 horas é meio difícil pegar ônibus ou pegar o metrô. A Karen mesmo teve que alterar a rotina para não chegar atrasada na faculdade. Tive que acordar mais cedo, tive que sair de casa mais cedo e mudou totalmente a rotina. E a Viviane teve que falar com a gente correndo para não perder o trem. Ela que via o metrô como uma bela alternativa de transporte público. Agora ele está atrapalhando bastante. A gente precisa que retorne à função normal. Deixa eu pegar, senão eu vou perder. Enquanto os passageiros sofrem com a paralisação, metrô e sindicato não chegam a um acordo. No próximo domingo, os metroviários vão fazer uma assembleia para discutir as pautas de reivindicação e também o futuro da greve. Os servidores pedem um reajuste no salário e são contra uma possível privatização no metrô. Enquanto isso, os passageiros aguardam ansiosamente para que o serviço seja normalizado e todos os trens voltem a rodar. É um serviço, nós precisamos, Brasília é muito carente de transporte público. Quem sai sempre desgastado com isso e sofre mesmo é a população, que não tem nada a ver. Greve continua prejudicando a população. A gente vai conversar sobre esse assunto com o Cláudio Humberto, já está com a gente por aqui. Cláudio Humberto, muito boa tarde. Até onde vai essa paralisação? Até onde vai a irresponsabilidade dessas pessoas, né? Num momento de crise, quando o país todo necessita que nós trabalhemos, que a gente dê duro, eles estão querendo trabalhar menos e ganhar mais. Uma moleza total, né? Tem que privatizar mesmo o metrô. Esse processo já foi deflagrado, não é uma intenção, já foi deflagrado e já atendeu o edital de chamamento da Secretaria de Mobilidade 10 grandes empresas que manifestaram interesse no processo desse processo de privatização ou concessão do metrô. Não faz o menor sentido que a população do Distrito Federal mantenha os privilégios dos senhores metroviários que chegam a ganhar o triplo do que se paga, por exemplo, no metrô de São Paulo, que aliás não dá prejuízos, ao contrário do daqui. Não faz o menor sentido que a população do Distrito Federal tire dinheiro da saúde, da educação, do remédio nos hospitais públicos, dos materiais cirúrgicos, tire dinheiro da merenda escolar para sustentar um metrô que acumula prejuízos de quase 800 milhões de reais. Tem que privatizar. O presidente Jair Bolsonaro minimizou a decisão da Câmara que passou o COAF do Ministério da Justiça para a Economia. Bolsonaro disse que o importante é que o Conselho continua com o governo. Já Sérgio Moro lamentou a votação. O texto aprovado manteve a redução de ministérios, mas a votação ainda precisa ser concluída. Os detalhes chegando ao vivo com a Renata Dourado. E quando vão concluir essa votação, hein, Renata? Boa tarde. Pode ser que hoje, viu? Boa tarde para você, para o Cláudio, para todos que estão aí nos acompanhando. Pois é, o presidente Bolsonaro voltou a dizer que não considera uma derrota essa mudança aí no COAF. Em um café da manhã que ele ofereceu mais uma vez para os jornalistas, inclusive todos nós estávamos sendo representados por você, né, Rodrigo Orengo? Que participou desse café da manhã. Me passou aqui algumas informações, então o presidente Bolsonaro disse exatamente isso, né? Que não considera uma derrota. Então vamos lembrar um pouco dessa história, dessa medida provisória, que, como você bem disse, o texto em si foi aprovado ontem, inclusive a sessão foi interrompida por conta de bate-boca, o clima esquentou, mas eles aprovaram o texto
texto e alguns destaques ficaram para ser aprovados hoje. Então, eles aprovaram esse texto que reduz, por exemplo, o número de ministérios, que era de 29 passando para 22, e entre as propostas aí que tinha nessa medida provisória que foi enviada, que foi assinada, na verdade, pelo presidente Bolsonaro, tinha essa questão do COAF, que é um conselho administrativo que fiscaliza finanças, que era da responsabilidade do Ministério da Economia, e aí, de acordo com essa alteração, essa mudança do presidente Bolsonaro, passou para ser da responsabilidade do Ministério da Justiça, sobre o comando das mãos do ministro Sérgio Moro. Então, os deputados retomaram aí, então voltou aí a responsabilidade do Ministério da Fazenda, da Economia. Pois bem, faltam alguns destaques, tem um ponto polêmico de um destaque a ser analisado, que é sobre a responsabilidade ou autonomia dos auditores fiscais, se eles teriam ou não a possibilidade de fiscalizar questões relacionadas à corrupção e até mesmo passar essas informações para a Justiça ou para o Ministério Público. Esse é um ponto polêmico. Agora há pouco, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, se reuniu com líderes partidários e a informação que nós temos é que esse ponto saiu, ou seja, esse destaque, portanto, não seria analisado agora, já que tem um projeto de lei que analisa sobre essa responsabilidade dos auditores fiscais e com esse acordo eles finalizariam, portanto, essa medida provisória com esses destaques, passando esse texto para a análise do Senado. A gente lembra que o Congresso tem até o dia 3 de junho para analisar, caso contrário o texto perde a validade, mas deve sim ser analisado pelos senadores a tempo, né? E aí um pouco falando sobre esse café da manhã também, o presidente Bolsonaro falou sobre vários assuntos, vários temas e falou também sobre essas manifestações que estão previstas para o próximo domingo. Ele disse que não foi ele quem convocou, voltou a dizer que não vai participar também dessas manifestações, mas que considera legítima a manifestação popular. Mas disse o seguinte, que quem está indo para essa manifestação, levantando a bandeira de fechar o Congresso Nacional ou mesmo o Supremo, está no lugar errado. Segundo ele, isso aí é coisa lá para o Maduro, lá para a Venezuela e aqui no Brasil não tem essa história de querer fechar o Congresso e muito menos o Supremo Tribunal Federal. Mas quem pode dizer melhor do que eu é exatamente você, né, Rodrigo, que participou desse café da manhã aí com o presidente Bolsonaro. Obrigado, Renata. Foram muitos assuntos abordados. Um deles, Cláudio Humberto, é a história do COAF, saída do Ministério da Justiça e lá para o Ministério da Economia. Tem alguma implicação prática isso? Nenhuma, né? É quase irrelevante, né? Porque, afinal de contas, todos estarão sob o mesmo governo. O COAF estando no Ministério da Economia ou no Ministério da Justiça, tanto faz. O diretor será sempre aquele escolhido pelo presidente Bolsonaro, ou que, pelo menos, vai prestar obediência direta ao presidente da República. O COAF não é um órgão sujeito a conveniências políticas. Ele simplesmente acompanha, monitora a movimentação financeira dos brasileiros, de uma maneira geral, e sempre que há uma movimentação atípica, com odores, digamos assim, de irregularidade, ele comunica aquela movimentação atípica ou à Polícia Federal ou ao Ministério Público Federal. Ele vai continuar fazendo isso na Fazenda ou na Justiça sem o menor problema. O governo fez uma avaliação nessa reforma de que seria, como o COAF trabalha muito proximamente da Polícia Federal, da Secretaria Nacional de Justiça e de outros órgãos do Ministério da Justiça, que seria natural a sua transferência para a pasta que é hoje chefiada por Sérgio Moro. Mas o Congresso, até para dar uma sacaneada no presidente, teve um entendimento diferente, mas, a rigor, é uma mudança quase irrelevante. E também nesse café da manhã com jornalistas, hoje Bolsonaro disse que não sabe ainda se vai manter ou vetar o trecho da lei que libera a gratuidade das bagagens, mas se seguir o coração, vai sancionar. A medida provisória que permite 100% de capital estrangeiro nas companhias aéreas foi aprovada ontem no Senado com um item que derruba o pagamento da franquia. A equipe econômica e a ANAC vão recomendar ao Planalto que vete essa parte. A justificativa, acredite, é que os preços das passagens podem aumentar. Desde dezembro de 2016 é assim. Para despachar malas, mesmo em voos domésticos, é preciso pagar uma taxa adicional cobrada pelas empresas aéreas. Cada passageiro passou a ter direito a 10 quilos em bagagem de mão. Mas agora também é preciso atenção ao tamanho da mala. Tem que ir diminuindo as coisas e na viagem sempre compra alguma coisa, porque não dá para estar sempre comprando mala. É bem difícil, bem complicado. Para autorizar a cobrança, a Agência Nacional de Aviação Civil justificou, na época, que a medida teria impacto nos custos das companhias aéreas que, por sua vez, poderiam oferecer passagens mais baratas. A efetividade da resolução, no entanto, tem sido questionada no Congresso.
que voltou a discutir o assunto. Em votação em plenário nesta terça-feira, a Câmara dos Deputados aprovou a cobrança do despacho de bagagem de até 23 quilos em voos domésticos. Esse destaque foi incluído pelos parlamentares à votação de uma medida provisória editada em dezembro passado pelo então presidente Michel Temer. O texto original acabava com a limitação de 20% para a participação estrangeira em empresas aéreas do Brasil, liberando investimentos de até 100%. No início da noite, o Senado aprovou o mesmo texto. Agora, a liberação dos investimentos estrangeiros nas companhias aéreas brasileiras e a volta da franquia das bagagens irá para a sanção do presidente Jair Bolsonaro. Hoje, somos reduzidos a 3 empresas nacionais. Ao permitir que novas empresas venham, 2 coisas acontecem. Você obriga essas empresas a se tornarem cada vez mais competitivas, mas também você traz um volume de investimento externo muito grande. O Brasil tem um mercado potencial enorme. Nesta quarta-feira, a ANAC aprovou a entrada no mercado brasileiro da companhia aérea low cost Air Europa. A empresa ainda terá que passar por um processo burocrático na agência para comprovar sua capacidade operacional no país. De acordo com a ANAC, a chegada de uma nova companhia aérea poderá reduzir a concentração de mercado que se acentuou com a crise na Avianca, que está em recuperação judicial. Em nota, a Associação Brasileira de Empresas Aéreas disse que a inclusão da gratuidade de bagagens contraria a ideia inicial da MP, que foi feita para aumentar a competitividade no setor. Ao admitir o retorno do modelo antigo de franquia, o Congresso retira do consumidor a alternativa de escolher uma tarifa mais acessível e afasta o Brasil das práticas internacionais. Foi essa a manifestação da associação. Cláudio Humberto, o presidente, deve seguir o coração, como disse, ou vai ceder às pressões do setor? Na verdade, o Brasil caiu numa armadilha, né, que foi montada pelas empresas aéreas em conluio com a Agência Nacional de Aviação Civil. A abertura do mercado, por exemplo, não garante vida fácil para nós, consumidores. Aliás, nem para as empresas estrangeiras que venham para cá atraídas pelo mercado brasileiro. Porque aqui ele vai encontrar sempre uma Agência Nacional de Aviação Civil demasiadamente vinculada, digamos assim, obediente aos interesses das ditas empresas que operam aqui atualmente. A Latam, a Gol, a Avianca e a Azul. São todas muito influentes, para usar uma expressão mais amena, lá na Agência Nacional de Aviação Civil. O temor agora no governo é que o retorno da gratuidade das passagens, ou das malas, melhor dizendo, possa desestimular a vinda para o Brasil de empresas como essa, a Air Europa, que são empresas que vendem passagens a tarifas muito baixas. Tarifas de fato muito baixas, mais barato até do que viagem de ônibus. E, em compensação, elas cobram pela mala. Se você pagará uma passagem a preço irrisório, mas também, se levar uma mala com roupas e tal, pesada, você vai pagar caro pelo transporte da mala. Se no Brasil se estabelecer a gratuidade dessa mala, essas empresas talvez percam o interesse de vir para o nosso mercado. É esse o temor das áreas de infraestrutura e transportes do governo e também da área econômica, que pretende recomendar ao presidente que vete essa gratuidade de mala. Mas o presidente acha que, ou sinalizou, não é, que é contra a cobrança da mala, porque ele disse que, pelo coração dele, ele vetaria, né, ou não vetaria essa decisão. Mas ele precisa atender também aos interesses do país e à condição de presidente da República. E olha, a seguir, portaria prevê que DefTrans tem que responder reclamações que chegam na ouvidoria em até 10 dias. E o Band Cidade volta daqui a pouco. Entre 30% e 40% dos casais inférteis, a resposta para o problema pode estar no homem. Esse é o nosso assunto do quadro Consulte Doutor de hoje. O médico ginecologista Vinícius Lopes está hoje com a gente. Muito obrigado pela presença aqui, doutor, no Band Cidade. Esse é um assunto que gera sempre muita preocupação entre casais. Agora, na maioria das vezes, os casais entendem que o problema é da mulher, mas pode ser do homem também, né, doutor? Em geral, quem procura o médico é a mulher, né? Então o ginecologista acaba muitas vezes solicitando apenas exames para as mulheres, esquecendo do homem, né? E muitas vezes também, quando ele solicita, o homem tem um certo
receio de estar fazendo espermograma, acha constrangedor e acaba não fazendo. Mas a gente sabe que dos casais inférteis, em torno de 1/3 a causa está com o marido. Agora, doutor, depois de diagnosticado o problema, é possível tratar? É possível conseguir avançar? A medicina já avançou nesses casos? Bem, então, quando a gente investiga o homem, metade das situações nós não encontramos a causa da alteração no sêmen, né? Muitas vezes encontramos, às vezes é uma leve infecção, às vezes é uma varicocele, que é uma dilatação das veias do testículo, e nesse caso é possível realizar uma cirurgia e, desse modo, melhorar a qualidade seminal e conseguir uma gestação de forma até espontânea. Agora, é importante explicar para os casais que têm dificuldade de engravidar, né? Se o problema é no homem ou na mulher, é possível buscar esse tratamento. E sempre importante investigar os dois, né? Até porque 20% a 30% dos casais com infertilidade existe uma alteração tanto do homem quanto da mulher. Agora, doutor, tem também uma questão que é financeira. Muitos casais não têm essa possibilidade, os tratamentos podem ser caros, inclusive. Há saídas alternativas? Bem, existe na rede pública, né, os hospitais de referência, eles têm ambulatórios de reprodução, existe um centro especializado que faz fertilização in vitro aqui em Brasília, que é no HMIB, e existem as clínicas que têm também, às vezes, serviço social. Agora, doutor, pela sua experiência conversando com casais, há muito estigma ainda em relação a esses problemas para engravidar? Muitos casais não procuram atendimento por receio, por preconceito? Infelizmente há essa demora, né? Então, quando o casal tenta engravidar por 12 meses e não consegue, já está diagnosticado a infertilidade. E a gente vê que muitos casais demoram 3, 4 anos, ou às vezes até mais, para buscar a clínica para diagnosticar qual a causa da infertilidade, qual tratamento seria realizado. Com isso, a mulher muitas vezes envelhece, né, e as taxas de sucesso vão reduzindo a cada ano. Doutora, vamos aproveitar o espaço para até divulgar um projeto que o senhor tem na clínica, né, de prestação de serviço para os casais. Bem, temos desde 2006 o projeto Ser Mãe, em que atende casais com uma certa limitação financeira, então oferecemos consultas gratuitas, espermograma gratuito, ultrassonografia, e esses atendimentos são aos sábados, isso é de forma intermitente, nós temos esse projeto, e nos eventos como, por exemplo, Dia das Mães, nos meses dos Dias dos Pais, nós fazemos, então, um atendimento maior, um volume maior de casais que estão tentando engravidar. Então fica a dica para o nosso telespectador. Doutor, muito obrigado pela presença aqui no Band Cidade. Obrigado pelo convite. Muito obrigado. Olha, a partir de agora, o DEFTRANS tem que responder em até 10 dias às reclamações que chegam pela ouvidoria. A decisão foi publicada no Diário Oficial desta quarta-feira. O órgão lidera o ranking de reclamações do GDF. Sabe aquele problema com o transporte público? Então, você vai até a ouvidoria para resolver a questão ou deixa para lá? Só lembra de reclamar, mas com outras pessoas que nem deveriam ouvir, né? Mas a maioria das vezes é a ouvidoria que funciona para isso, a gente acaba deixando para lá e não reclama. Não pode ficar com o braço cruzado, tem que vir para resolver o problema. Pois é, pelo jeito ainda tem aqueles que levam o problema ao conhecimento do órgão responsável. E o DEFTRANS lidera o ranking de reclamações da ouvidoria do GDF desde 2017, quando o assunto é passe livre estudantil. Somente este ano foram registradas mais de 4.000 reclamações. O ouvidor-geral atribui o alto número à grande demanda do serviço. A quantidade de reclamações que surge no DEFTRANS advém do próprio sistema, né? A quantidade de usuários do passe livre estudantil, aqui no Distrito Federal, é muito grande. Ele afirma ainda que o tempo de resposta e de solução do problema por parte do departamento é rápido. Quando o cidadão procura a ouvidoria, né, o problema acaba que é sanado. Só para você ter uma ideia, 63% das demandas de passe livre estudantil, né, são resolvidas. Mesmo que por lei os órgãos tenham até 20 dias para dar a resposta ao cidadão, o DEFTRANS publicou uma portaria que estabelece um prazo de 5 dias para informar a pessoa que fez a reclamação quais serão as primeiras providências que serão adotadas e 10 dias para a apuração e dar o resultado final da demanda apresentada pelo cidadão. Vale lembrar que o governador Ibanez Rocha apresentou um projeto de lei para acabar com o departamento. O documento foi entregue no início deste mês à Câmara Legislativa. O governo ainda pediu urgência na aprovação. Em nota, o DEFTRANS informou que adotou medidas para reduzir o tempo de resposta às manifestações dos usuários. Uma delas foi a própria portaria mostrada na reportagem, que estabelece o prazo máximo de 10 dias.
A média atual do DF-Trans é de 9 dias, segundo a assessoria lá do departamento. Cláudio Humberto, ouvidoria que houve muita reclamação dos usuários, né? Pois é, agora a gente fica aqui pensando, né? Se o DF-Trans não houve a ouvidoria, imagine o cidadão, né? Imagina o cidadão que ao longo dos anos vem sendo tão maltratado, até pela própria incapacidade do DF-Trans de mostrar serviços de qualidade, né? O governador Ibanez Rocha decidiu extinguir essa porcaria, como era necessário mesmo, já mandou, como nós vimos, o projeto à Câmara Legislativa, a bola agora está com os deputados distritais e a gente espera que esse tipo de coisa, essa fonte permanente de insatisfação e manifestação de incompetência e despreparo no DF-Trans chegue ao fim. E o governo federal anunciou que vai congelar parte das verbas do Ministério da Educação. A área sofreu um bloqueio de 5,8 bilhões de reais, o que representa 3,9% do orçamento do MEC para 2019. E agora vai ter pouco mais de 1,5 bilhão desbloqueado da reserva. Só que na prática, o bloqueio de quase 6 bilhões continua e o dinheiro reserva liberado apenas cancela um novo contingenciamento, que havia sido anunciado no início de maio, mas que não tinha sido implementado ainda. A decisão acontece uma semana depois do país ser tomado por protestos contra o contingenciamento nas universidades. E a Polícia Federal fez uma operação de combate à pedofilia em 8 estados hoje. Voltamos a falar ao vivo com a Renata Dourado, porque mais uma vez a polícia está nas ruas, né, Renata? É isso, Rodrigo. Antes da gente falar dessa importante operação, uma notícia de última hora: o plenário da Câmara acabou de aprovar exatamente a medida provisória sobre a reforma administrativa, como nós explicamos anteriormente, sem aquele ponto polêmico sobre a autonomia dos auditores fiscais, que há um projeto de lei que trata sobre isso, então eles vão analisar isso nesse projeto de lei. Então, o plenário da Câmara aprovou a reforma administrativa, que segue agora para o plenário do Senado. Com certeza os senadores também vão agilizar essa votação. Então, como nós estamos falando aqui sobre essa operação, a gente percebe, Rodrigo, que essas operações, elas vêm ocorrendo de forma mais frequente, né? Ou seja, os policiais federais escolhem aí vários estados e vão às ruas para combater essa pedofilia. Neste caso, eles foram cumprir mandados de busca e apreensão. Isso é o que costuma acontecer. Eles saem exatamente para cumprir mandados de busca e apreensão. Só que o que acontece? Quando eles chegam nesses endereços, e nesse caso foram 28 endereços, 28 residências, eles encontram esse material pornográfico infantil armazenado de alguma forma. E armazenar esse material é crime. Então, muitas pessoas vão presas. De acordo com o último balanço aí, que foi divulgado até o meio-dia, 8 pessoas já haviam sido presas nessa operação, mas essa operação continua. 120 policiais, portanto, estão nas ruas para combater essa prática, né, que é tão infeliz no nosso país. E aí o que acontece? A gente lembra que não só armazenar, mas você também divulgar, distribuir e também realizar, tirar fotos, fazer filmagens de crianças e adolescentes com imagens pornográficas, isso é crime no nosso país. E a gente percebe também o que está por trás disso, todo um serviço de inteligência. Então há um monitoramento sim dessas pessoas. Muitas pessoas pensam que internet é terra sem lei, que você pode fazer tudo. Ah, mas estou apenas num computador na minha casa. Não, isso é crime e os policiais estão investigando constantemente, tanto que a gente percebe que essas operações também ocorrem de forma constantemente, eles estão investigando, esse processo de investigação não para e frequentemente eles realizam essas operações e essas pessoas vão parar na cadeia. Rodrigo. Valeu, Renato Dourado, trazendo as informações. E olha, um surto de cachumbo em uma escola pública de Ceilândia. Pelo menos 20 pessoas apresentaram sinais da doença. Foi no Centro Educacional 7 e as aulas continuam normalmente na escola, mas os estudantes doentes foram afastados. Os demais alunos vão tomar vacina nos próximos dias no próprio colégio. De acordo com a Secretaria de Saúde, o ano de 2018 fechou com 785 ocorrências de cachumba. Neste ano, até o momento, foram 632 notificações. E a seguir, novo RG concentra informações de outros 10 documentos. O Band Cidade volta daqui a pouco. A polícia prendeu um homem acusado de matar uma mulher de 68 anos asfixiada em março. O crime foi em Taguatinga. O caso havia sido registrado inicialmente como suicídio. Edileuza Gomes foi encontrada com uma sacola plástica na cabeça amarrada com cabo USB, mas sem sinais de agressão.
A linha de investigação mudou nesta semana e Edileuza entrou para a conta como a 13ª vítima de feminicídio. O acusado, Rocimiro da Silva, de 44 anos, mantinha contato com a idosa pelas redes sociais. E a Polícia Civil anunciou uma nova versão da carteira de identidade. O modelo traz informações de outros 10 documentos, entre eles carteira de trabalho, título de eleitor, PIS/PASEP. Outra grande novidade é a possibilidade de optar pelo nome social. O novo documento pode incluir mais dados e informações pessoais dos cidadãos, como o número do PIS, números do título de eleitor, da carteira de motorista, da carteira de trabalho e até o tipo sanguíneo. Tem que levar todos os documentos, naquele primeiro atendimento, todos os documentos originais, para que a gente possa justamente emitir um documento seguro. A segurança também foi reforçada. Nós temos um QR Code que é gerado, ele é criptografado e gerado por meio de certificado digital. Você tem itens impressos em tintas invisíveis que só são possíveis de fazer a leitura com uma luz ultravioleta, né? Além do talho doce e itens de segurança internos mesmo. Outra novidade é a inclusão do nome social. Ele só vai precisar preencher um formulário próprio que vai estar disponível, ele faz aquela opção e a carteira já sai com o nome que a pessoa escolher. A nova carteira de identidade começou a ser emitida no DF no dia 13 de maio. Até agora, 7.000 documentos foram distribuídos. O procedimento para a emissão do novo RG continua o mesmo. O agendamento para a emissão da carteira de identidade é feito no site da Polícia Civil. O primeiro documento é de graça. Agora, quem for emitir a segunda via tem de pagar R$ 42. A Polícia Civil destacou que os documentos antigos ainda são válidos. E aqui na Band você tem um canal direto para fazer denúncias, mandar vídeos e mostrar os problemas aí onde você mora. É o WhatsApp do Band Cidade, então anote aí nosso número, que é o 99976-9204. O Band Cidade, primeira edição, vai ficando por aqui. Fique agora com o Bruno Mendes e o Dani Pança, a galera dos donos da bola chegando aí. A gente volta a se encontrar amanhã ao 12:30. Tchau!